Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Estou aqui hoje para trazer conhecimento. Hoje eu quero muita participação de vocês. A sua participação estará sendo destacada aqui hoje e isso é muito importante. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade e participem, porque esta live é para você ter mais conhecimento, alavancar na sua carreira e o melhor, dar segurança ao seu paciente. Então, para quem não sabe, está chegando aqui agora, na semana passada aconteceu o evento da Nova Era da Enfermagem. Foi um evento sensacional, onde eu disponibilizei aqui 3 aulas. Olha que importante, 3 aulas e ensinei o caminho do sucesso. Nossa, mas que caminho é esse? Você ingressar no mercado de trabalho com segurança, conhecimento, o melhor, em pouco tempo. Quando eu falo pouco tempo, pessoal, eu quero dizer o quê? Que você não vai ficar batendo cabeça aqui e ali, perdendo ali seu tempo para estudar assim várias coisas. Você não sabe nem o que estudar, como direcionar. Então, nesse evento, eu coloquei aí, eu disponibilizei nessas 3 super aulas. Eu quero assim agradecer e elogiar as pessoas que, além de participar, me deram ali um feedback caloroso no direct e as mensagens também. Então, eu estou muito grata, sou grata, porque surtiu um efeito muito positivo e é assim que tem que ser. Vocês precisam ter um conhecimento de ponta, não sair perdido da escola. Quando eu falo escola, não é só escola técnico não, tá? Escola técnica de enfermagem. Da escola, faculdade, em todos os âmbitos da área da saúde. A gente está direcionando para enfermagem. Mas tem médico também que sai sem preparo adequado para o mercado de trabalho. Vai lapidando. Só que a área da saúde mexe o quê, pessoal? Com vidas. Não dá para testar um botão, não deu certo, apaga aqui, corrija ali, vou para o último parágrafo, recalculo. Não dá. Então, para você que está chegando aqui agora e não teve a oportunidade de participar do evento, mas que gostaria de ingressar no mercado de trabalho em alta performance, com segurança, sabendo o que está fazendo, que não é só ingressar no mercado de trabalho, é ingressar e permanecer no mercado de trabalho. E não se sujar na primeira oportunidade. Sujar ali o seu currículo. O que eu falo quando eu falo sujar ou manchar? É você executar, por exemplo, algo que não seja seguro no paciente e você até correr o risco de perder o seu corém. É algo sério, não dá para ficar brincando de teste, não. Existe um período de experiência, que são 3 meses depois que você entra na instituição, mas existe também a avaliação para que você permaneça nessa instituição. E o que é avaliado? Se as suas práticas são seguras, se você está executando a técnica, não é só achar, ai meu Deus do céu, leva tudo para a parte técnica, não é somente isso. O conhecimento faz a diferença, não somente ir lá funcionar, legal, funcionei, mas eu fui lá e me ensinei um medicamento e o paciente era alérgico, foi a óbito. Pulei várias etapas do protocolo Meta 3 de segurança do paciente, administração segura de medicamentos. Não teve conhecimento, foi lá, funcionou bem. Não é só isso. Eu canso de falar para os meus alunos, parem de achar que a enfermagem é só acertar o acesso venoso. Não é! Saia fora desse pensamento. Se você está chegando agora, mude esse conceito. É muito mais do que isso. Porque a prática você vai aprendendo com habilidade, você vai desenvolvendo habilidade. Agora, o conhecimento, que é um dos pilares, que eu até citei em uma das aulas aí do evento, para quem participou sabe muito bem, que é o conhecimento. Os 3 pilares. Conhecimento, entrevista. Pessoal, não dá para você chegar sem pelo menos preparar um bom currículo. Olha só que 3 pilares importantíssimos. Conhecimento, currículo e entrevista. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês está dentro do meu método. Um método que eu desenvolvi, é um método meu. Método Lilian Moraes. Porque, como enfermeira, como recrutadora, como também especialista da área da qualidade, docência, eu observo e eu fico muito preocupada quando eu recebo pessoas, e não falo recém-formado, pessoas para participar do processo seletivo, candidatos, que não sabem, por exemplo, coisas básicas de segurança do paciente. E aí que é o destaque, onde as minhas alunas em lives anteriores participaram e elas mesmas disseram aqui como que foi o processo seletivo delas. E assim com você também. Ah, mas eu tô acomodada, tem muito emprego na área da enfermagem. Perfeito. Exatamente isso que eu digo a todo momento. Não falta emprego. Porém, falta candidato
profissional que execute tudo, né, além da técnica, não somente a técnica, mas que participe do processo e traga segurança para o recrutador. E durante o período dele de experiência, ele permaneça lá. E a gente está percebendo que os profissionais recém-chegados, muitos não estão passando na experiência. Ah, mas professora, saiu da escola, tudo fresquinho. Decorou tudo para participar do processo seletivo. Viu lá vários vídeos pela internet, passou na entrevista. No susto, passou, realmente. E para permanecer? E o dia a dia? E a interação com a equipe? E desenvolver os protocolos institucionais? Como começar? De que forma começar? Isso tudo leva à insegurança e leva a pessoa que está te avaliando a pensar: meu Deus, eu não vou ter tempo de ensinar não isso tudo para essa pessoa. Você entrar porque é recém-formado, mas tem o conhecimento e vai lapidando porque sabe por onde começar, é uma coisa. Entrar no susto e vai fazendo repetidamente sem saber o que está fazendo, não venha falar assim, é porque recém-formado não sabe. As pessoas que citam, que têm experiência e que não se atualizam, também estão deixando a desejar. E nem se mantém, porque a pressão é grande em cima. Com certeza. A pessoa não se sustenta naquilo. Porque foi despreparada, foi sem direcionamento. E onde que eu quero chegar com isso? O método eu desenvolvi baseado em todo esse levantamento que impacta para que você consiga ter um profissional que execute todas as técnicas com segurança, com conhecimento e que vá lapidando. Então, no meu método, eu acompanho o profissional do começo ao fim. Professora, me explica o que é do começo. Eu pego na sua mão, eu explico você como que faz o currículo. Eu tenho especialistas dentro do método, coach, que fala sobre comportamento da entrevista. Quais são os itens mais cobrados no processo seletivo e o que você precisa desenvolver ao longo desse processo, tanto da parte de entrar no mercado de trabalho e se manter, porque eu faço também as aulas online com os meus alunos. Você entrou? Beleza. O que você está aprendendo essa semana nesse local? Qual setor que você está? Vamos lapidar. Olha, precisa voltar seu olhar para isso. Isso é o direcionamento. Não é você clicar no Google, eu acho que é isso aqui, aí começa a confundir, porque aquilo não serve para tal setor. Pessoal, eu estou falando isso porque é algo sério. Não é brincadeira. Vocês precisam ter ciência que somente o diploma não resolve. Seja no meu método ou outro método, vocês precisam procurar o conhecimento. Claro que eu estou aqui trazendo porque eu confio na minha metodologia, tenho garantia. Se você não ingressar no mercado de trabalho ou não tiver um direcionamento, a gente atende de forma personalizada. E eu trago para que você que não se inscreveu, está na dúvida, ouçam os relatos dos alunos que estiveram aqui na semana do evento. As lives estão disponíveis. Então, para você que não fez inscrição, só clicar lá no link que está na bio do Instagram, que você terá a oportunidade de se inscrever até amanhã. Então, não se inscrevendo até amanhã, sexta-feira, não terá mais a oportunidade. E por que eu estou trazendo isso? Como da outra turma que abriu. Depois que o pessoal ficou na dúvida, fechou, pessoal. Eu preciso atender os alunos que entraram no curso. Eu não posso ficar com as vagas lá disponíveis. Tem um tempo. E eu atendo o aluno do método de forma diferenciada. É um aluno que é acompanhado a todo momento. Desde a hora que ele prepara o currículo, quando ele entra e passa no processo, e quando ele está ali, dentro do processo inicial de admissão. Então, eu não posso deixar esse aluno esperando muito tempo. Eu preciso iniciar. E a nossa turma já vai iniciar. Então, recado passado, não vá depois. Tá gravada aqui a live, hein? Depois não vai reclamar lá com a minha equipe, vocês estão deixando minha equipe de cabelo em pé. Porque tem bastante informação lá. Eles apoiam aí vocês nas questões, nas dúvidas, forma de pagamento. Não tem desculpa. Para quem quer o sucesso, não tem desculpa. É questão de priorizar. Vamos formar profissionais que vá atender nossos pacientes de forma segura. Perfeito? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui um tema para discutir e eu quero a participação de vocês aqui ao vivo comigo. Claro, não é forçado, mas vamos trazer esse tema de forma bem tranquila. Se você quiser participar aqui comigo ao longo da live, é só falar assim, eu quero, e aí vocês me convidam, me façam um convite e eu aceito. Então, o que eu trago aqui hoje? Acesso venoso periférico.
esse tema é importantíssimo, a administração de medicamentos também, de toda a estrutura do curso, ele está baseado em segurança. E não tem como falar de segurança, administração segura de medicamentos, sem falar no principal aí, via de acesso, que é o acesso venoso periférico. Então, eu trago aqui, de uma forma bem tranquila, o passo a passo, para uma execução segura. É só acertar lá a veia, e conseguir funcionar de primeira. Só isso. Existem coisas que antecedem essa punção, existem as técnicas, o que aplicarem naquele momento. Então, eu gostaria muito de interagir aqui com vocês, que vocês trouxessem para mim perguntas, dúvidas. Eu já, antes de iniciar, falar do assunto propriamente dito, eu sou a rainha da estatística, porque na minha formação, na minha especialidade, o que eu mais trabalho é com indicadores, estatísticas, e os números não mentem. Então, quando a gente tem aqui números, a gente tem realmente fatos que estão publicados aí, você tem que ter uma fonte, né? Então, eu trabalho muito com a fonte do site da Vigilância, e eu trago aqui para vocês, de junho de 2021, né, a maio de 2022, pessoal, foram notificados no sistema de vigilância sanitária, tá? 39.994 incidentes envolvendo catéteres intravenosos, ok? Então, representa aí 16% de tudo que é notificação. E o que é notificação de incidente? Uma iatrogenia, algo que não deveria acontecer, mas aconteceu. Seja proposital, seja por... Claro que ninguém pensa, a gente imagina prejudicar um outro ser humano, mas uma forma que você não sabia fazer e fez, que acabou acontecendo aí essa não conformidade, e o sistema de notificação da vigilância em relação à qualidade e segurança do paciente, os locais que trabalham com o protocolo que segue a RDC 36, são as instituições que hoje é obrigatório a desenvolver, ela precisa reportar o sistema de notificação, para que a gente traga, os especialistas da qualidade, assim como eu, elucidam isso nas instituições. Olha, 16% no total de todos os incidentes, 16% está relacionado a catéteres intravenosos. Pensando nisso, o que as instituições devem focar? No que evitar para que isso não aconteça. Uma flebite, ela pode levar a uma amputação. E eu já vi acontecendo. Mas olha, tem que mandar aquele funcionário embora, tem que mudar toda a equipe. Será que só trocar a equipe vai resolver? Porque pode vir uma outra equipe que também não saibam manipular. E às vezes é o que eu já disse em outras lives. Não faz nem porque não quer fazer. É porque nem sabe que estão errando. Eu até fiz uma brincadeira aqui, né? Eu não sei qual é pior. A pessoa não acertar porque ela não se atualiza, ou realmente ela não aplicar aquilo que ela aprendeu. E nem sabe o que está fazendo ali. Então, antes de vocês se preocuparem tanto com a técnica propriamente dita, precisa imaginar um cenário. Mas é só um acesso venoso. E pode causar uma flebite, uma necrose, uma amputação de um membro. Será que é só um acesso venoso? Mas isso não é possível. Entre no site da Vigilância, procura por incidentes, eventos aí adversos, e vocês vão achar várias informações sobre isso. Então, isso precisa ser reportado ao sistema de vigilância, e eles trazem essas informações para que a gente divulgue. Divulgue para as instituições, e eu também divulgo para os meus alunos do método, claro, que sempre tem a informação na íntegra, de pronto, quando o assunto é atualização. E por que eu estou trazendo essa questão? Que é para a sua cabecinha começar a ter um raciocínio crítico e pensar assim, nossa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu realmente, antes de puncionar o acesso venoso, eu observo tudo isso que a professora está falando? Eu posso estar cometendo algo para prejudicar o paciente? Será que você vai dormir com a consciência tranquila, pensando, será que? Será, vou olhar na internet, de repente olha uma coisa, olha outra, e não sabe nem o que está fazendo? É importante você saber a fonte do que você está pesquisando. E 90% dos pacientes internados, eles acabam recebendo algum tipo de tratamento por via intravenosa. É a mesma coisa que quase que todos os pacientes que internam recebem acesso venoso periférico. Então, dentro dessa estatística, eu trouxe esse número, tá? 90%. E de 50% a 75% dos pacientes que são em uso de terapia intravenosa, eles são pacientes que acabam passando por olha só que importante esse dado, estão passando por algum tipo de procedimento e acabam tendo algum pulo aí, alguma etapa que pula. Ou o colaborador não higienizou as mãos, ele pode estar carreando aí bactérias de um paciente para o outro, e isso me preocupa, porque eu também sou especialista em controle de infecção.
E eu falo isso desde que o colaborador ele entra na instituição, independente dele ser estudante. Ou que eu também faça integração para estagiários de medicina, de enfermagem, outros profissionais da área do apoio e equipe multidisciplinar, porque todos precisam saber da importância da higiene das mãos. Mas voltando aqui, para que o nosso assunto, que é acesso venoso periférico, é de suma importância esse item. Então não adianta você estar lá no processo seletivo, por exemplo, aí o recrutador lá, a pessoa que está com você, a enfermeira da educação continuada, que seja, ou a líder lá do setor que você vai fazer a prova, fala assim para você, prepara o material para acesso venoso periférico. Beleza, então vai pegar, se você lembrar da bandeja, e fazer uma asepsia na bandeja, já, olha, 1000 pontos. Fez, separou o material, mas antes de separar o material, a sua mão precisa estar higienizada, porque se ela estiver contaminada, você já está contaminando o material. Tem gente que nem lembra de higienizar as mãos antes de separar o material, para fazer algum procedimento. Será que aquela mão está realmente limpa? Então é super importante isso. Vamos lá, participação. Hoje eu quero a interação de todos aqui comigo. Se não for todos, a maioria. A live hoje vai ser bem dinâmica. Eu vou pedir para que vocês me convidem para a gente trocar aqui figurinhas ao vivo, tá? Então vamos lá. Eu concordo plenamente. Cuidamos de vidas. É preciso ter noção e fazer o certo. Na dúvida, chamar alguém para ajudar. Ou chamar alguma ajuda. Perfeito. E dependendo da ajuda, sempre solicite para o seu enfermeiro, que às vezes o colega também não sabe, tá, pessoal? Então, tem que ficar muito bem atento a isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de acesso venoso periférico, a gente sempre tem que lembrar, antisepsia das mãos, higiene das mãos. Por favor, não façam nenhum procedimento sem higienizar as mãos antes. Mas eu vou usar a luva depois. Não, amanhã é o dia, se comemora Dia Mundial da Higienização das Mãos. Hoje eu fiz uma integração e eu falei daquele quadro do OMS, dos 5 momentos para a higienização das mãos, e teve pessoas que não sabiam, tá? Nunca tinham visto esse quadro. Às vezes eu falo, nossa, eu acho que eu vou ser repetitivo, esse quadro sempre mostra tal. E não. Aí você fala, mas é porque enfermagem, não presta atenção. Não. Tinha estudante de medicina também. E isso me preocupa bastante. Então, vamos ver, a formação nas escolas, que não leva um quadro dos 5 momentos da higienização das mãos, isso me preocupa. É algo importantíssimo. É um dos pilares para que você tenha o acesso venoso periférico. Mas não vai ser isso que vai funcionar, né? Que a gente ouve isso. Não vai ser isso que você tá vendo, higienizar as mãos. Mas você está sendo observado. Eu, por exemplo, se eu analiso lá um processo seletivo na prática, a primeira coisa, e eu ensino isso com meus alunos, porque já inclusive no curso presencial, em aula de laboratório, primeira coisa que eles já sabem, principalmente quando é prova prática, a técnica da higienização das mãos. Então, não negligencie esse passo, não pule esse passo, para que você tenha sucesso, porque você está sendo observado. Isso é importante. E depois vai ficar na sua consciência. Já passou o processo seletivo mesmo, não vai higienizar coisa nenhuma. Tem que pegar aqui o acesso, tem que infundir medicação, aí o paciente tem ali uma infecção, uma flebite, qualquer outra infecção, você não sabe nem porque você teve participação negativa nisso. Então, prestem muita atenção. Pessoal, outro passo, a escolha do calibre tem que ser associado ao tamanho, a veia do paciente tem que ser proporcional ao calibre do catéter que você vai funcionar. O que eu quero dizer? Depende, o calibre vai depender, pessoal, para que é aquela terapia medicamentosa. É só uma medicação em bolos, o paciente vai embora, é um sorinho para correr lá em 1 hora, 2, no máximo, e o paciente vai embora. Por que você vai com um calibre muito grande, correndo o risco de romper ali, transfixar? E no método, tanto na aula, videoaula, como na explicação, eu coloco um bem e mostro o ângulo da agulha. Se você transfixar, já perdeu logo de cara. Então, cuidado com o calibre do dispositivo. Que você vai escolher tem que ser de acordo com o propósito. Não, é um paciente que precisa tomar volume e não é só um, são 2 bem calibrosos. Aí faz sentido você escolher ali um gel com 18, 16. Então, é importante você ter um acesso calibroso. Agora não, é um paciente que ele vai só receber ali aquele medicamento e vai embora. E isso tem que ter firme na sua cabeça, que pode fazer a diferença lá na resposta. Então, sempre escolher o catéter com base aí no que foi pretendido, ok? Então, vamos lá. Poderia falar desse processo de lavagem das mãos por ordem de preferência? Vamos, com certeza. Por que você, já que você, Amanda, colocou, me faz um convite. Tem aí, Amanda, não sei se você está aí ainda, acho que acabou de chegar aqui. Pessoal, é assim que é gostoso. Essa interação aqui, ó, tá? Isso é super importante. Você aprende fazendo. Então, você vai, Amanda, e tem um bonequinho bem na base aí, tá? Clica nesse bonequinho e me faça o convite para que eu aceite. Pra gente participar ao vivo. Se você não quiser, você fala assim, não quero, enfim.
E para vocês que queiram participar aqui na live, ao vivo, só espera a pessoa terminar, porque ela vai ter que fechar o vídeo para que eu consiga aceitar a próxima. Vamos organizar assim, ok? Então, Amanda, coloca aqui para mim se você quer falar ao vivo. Não estou vendo o bonequinho. Bom, eu não sei, é bem na base assim, Amanda, no Instagram, tem um bonequinho com uma setinha assim. Não sei como que é aí o que aparece para você, tem um pontinho de interrogação, tem um sinalzinho de mais e do lado tem um bonequinho. É um bonequinho com uma setinha assim virada, para que você me convide. Você apertando ali, aí você faz o convite, você escreve Nova Era da Enfermagem, vai estar escrito convidar, aí você clica no convidar. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Então, pessoal, o calibre é muito importante. Não esqueçam disso. Não vai com muita sede ao pote. Nossa, que veiaço, vou pegar logo de cara. Eu já vi muitos profissionais, e assim, que já trabalham perdendo acesso venoso por conta mesmo do calibre desse acesso. Então, tem que prestar muito do calibre do dispositivo para o acesso. Então, o que acontece? Quando o paciente tem uma infusão de alguma medicação que tem viscosidade, algum fluido importante, você precisa um medicamento de autovigilância, você precisa prestar muito atenção, porque você pode causar aí, se você não visualizar o caminho lá do acesso, passar, enfaixar o braço do paciente depois do acesso, é muito perigoso, você pode estar causando uma flebite e você não observar. E nesse momento, o que vai acontecer? O paciente pode causar uma necrose aí no local, você não observar, porque não a cobertura foi quase toda em cima do catéter, então é muito importante isso, ok? Então vamos lá, deixa eu ver aqui, Amanda, o que chegou aqui pra mim. Vamos ver. Você precisa lá, ó, convidar para participar. Vai nesse bonequinho, convidar para participar, que aparece aqui pra mim. Aí vai dar certo. Se por um acaso não der, eu interajo por aqui mesmo, falo com vocês sem problema nenhum. Então, dando continuidade aqui, quando eu tenho acesso venoso periférico, eu preciso avaliar o trajeto daquele medicamento, de qualquer droga que seja infundida no paciente. Principalmente as drogas vesicantes. Que são drogas vesicantes? São aquelas que podem se extravasar, causar aí no paciente uma flebite, e aí os sinais de rubor, calor, dor, edema, eles são bem visíveis. Neste momento, você precisa parar a infusão e retirar o acesso venoso, fazer a anotação no prontuário do paciente e não fazer nenhuma conduta sem a orientação médica. Ah, mas ó, tem gente que pede para fazer compressa quente. Pessoal, você tá ali no momento que teve um extravasamento de droga. Então, precisa ter uma avaliação em conjunto com a equipe. Se der para aspirar o máximo possível daquela solução através daquele catéter, deve-se fazer isso até antes de remover o catéter. Então, cada caso é um caso. Não utilizem aí compressas quentes que você vai piorar. Então, a gente sempre usa uma compressa fria, acalma ali aquele local, a pele, observa. Se tiver algum creme, alguma pomada padronizada, o médico indicar, é aplicado. Eu já vi, inclusive, em crianças, necrose por extravasamento de cloreto de potássio. Enfim, eram eletrólitos que estavam no soro e, por mania de enfaixamento, aquele soro extravasou de uma tal forma que rompeu a pele da criança e deu uma necrose. Teve que fazer desbridamento no centro cirúrgico, fazer um enxerto. Imagina os pais como ficaram super felizes, né? Então, já deu para imaginar que não é fácil. Então, vamos lá, Amanda. Vê se você consegue. Vai tentando, tá? Você sai, assim, né? Tenta sair, manda o convite de novo, que às vezes dá probleminha. Eu também, quando eu vou convidar um aluno para participar, eu vou na primeira, vou na segunda e tem lá convidar, às vezes na terceira entra. Isso vai depender, vai variar muito da internet, do local, enfim. Para quem quiser participar, só lembrando, faz o convite aqui, eu aceito e vocês entram online, que é bem legal essa interação, eu sempre faço isso. Thelma, eu sei que você está aí, você fez aí uma pergunta, você não quer participar ao vivo? Então, vê se você consegue também. A única coisa que eu vou pedir, quando uma pessoa já estiver ao vivo, só espera essa pessoa, pessoal, sair para que vocês consigam entrar, senão congestiona e não tem como eu aceitar o convite. Então, só lembrando lá na barra, bem na barra, tem um ponto de interrogação, do lado tem um bonequinho com uma setinha. Clica nesse bonequinho, aí vai aparecer uma lista de convidados. Aí você digita lá, Nova Era da Enfermagem, vai aparecer
um botãozinho azul escrito, provavelmente vai estar em azul, acho que está todo mundo em azul, escrito convidar. Você clica no convidar, vai aparecer aqui para mim. A pessoa que está me convidando, eu vou aceitar. Enquanto isso não acontece, eu vou tomar uma aguinha aqui. Antisepsia da pele, pessoal, é algo muitíssimo importante quando a gente fala de acesso venoso periférico. Então, como que eu devo pegar? Se o teu local lá, onde você trabalha, é padronizado aquele suavezinho de álcool, ele é bem aceito, eu gosto muito dele. Então, você faz um movimento único ou circular, de dentro para fora. Sempre lembrando, não encharquem o algodão com álcool, porque isso vai atrapalhar no momento da técnica. E também, se for uma coleta, agora eu estou falando de acesso venoso periférico para administração de medicamento, mas também tem a punção para a coleta de exames. E se você embeber muito algodão e ele ficar encharcado na pele, vai ter que secar essa pele antes de puncionar. Porque quando você faz uma coleta, principalmente para exame, o sangue em contato com o álcool, ele causa uma alteração absurda. E a gente também tem notificações e incidentes, diagnóstico errado por conta de exames que vieram alterados. Isso é super importante, tá? Então, não está aparecendo o bonequinho para mim, só o ponto de interrogação. Não tem nada além do ponto de interrogação? Veja se, eu não sei se isso muda de aplicativo para aplicativo, se a minha equipe estiver aí no ar, que puder ajudar o pessoal, por gentileza. Tem gente que vê só o pontinho de interrogação, eu vejo mais coisas aqui na minha. Eu vejo uma câmerazinha, eu vejo uma setinha aqui, igual que a gente faz lá pro direct, alguma resposta, e tem um sinalzinho de mais. Vamos lá. Tente aí, só tentando que a gente vai saber. Então, já que é pra tentar, se cair, você entra de novo, que com certeza você não vai querer perder essa live. Se você clicar em alguma coisa e der errada, não aparecer nem nada pra você fazer o convite, você entra de novo, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Aproveita para nos falar a etapa da lavagem das mãos, pois cai muito. Processo seletivo, as etapas corretas em ordem. Pessoal, a etapa para higienização das mãos, primeira coisa que vocês precisam entender. Tem até dentro do meu método vídeo, eu mesma que faço esse vídeo, e ele é importante, antes da própria técnica em si, qual a finalidade? Se você vai higienizar as mãos, ela está aparentemente limpa, você pode utilizar o álcool gel. Se ela estiver com sujidade visível, água e sabão. De 40 a 60 segundos e álcool gel 20 segundos é o suficiente para a higienização das mãos. Importante esse dado. Sabendo isso, se você for higienizar com água e sabão, primeiro molhe-se a mão, depois que você molha é que você coloca o sabonete líquido e você faz a técnica de vai e vem, dorsal nas duas mãos, entrelaçadas. Não tem uma ordem, não tem assim, lógico, você não vai começar do punho para fazer isso. O que eu ensino para os meus alunos? Você utilizar a sequência lógica. Se você entrelaçou os dedos, faz a conchinha para atingir entre os ossinhos aqui, essas extremidades. Lembrando que adornos nem pensar, tem que retirar a aliança, a pulseira, tudo. Ponta dos dedos, ok? Punho. Por isso que eu falo, 40 a 60 segundos é o ideal. Não mais que isso. Porque quando a gente fala da técnica, a gente fala de uma forma devagar, e as pessoas falam, mas eu passo a manhã inteira lavando a mão. Não. Para quem tem prática, é tranquilo. É molhar a mão, colocar o sabão, fazer o movimento de vai e vem, vira dorsal, desliza entre os dedos, no dorso das duas mãos, faz conchinha, ponta dos dedos, punho, eu retiro o sabão de cima para baixo, a água caindo. Mas a minha torneira, que tem aquelas perguntas também, não tem acionamento automático, não tem também nem pelo pé, nem pela mão, enfim, eu tenho que abrir, eu vou sujar. O que eu ensino para os meus alunos também? Não vai deixar a água ali escorrendo o tempo inteiro, que a gente tem que pensar na natureza. Então você vai, quando você já ensabou a mão, você já fecha a torneira, lavando aquela torneira, lavando aquele dispositivo de fechar, se for assim, né, no caso modelo. Você já vai fazendo isso, ok? Então, vai, retira, pronto. De cima para baixo, quando você for fechar a torneira, você tira o sabão, fecha e seca. Perfeito, é assim. E vamos lá. Na ordem dos 5 momentos, pessoal, sempre lembrando, primeiro momento, antes de tocar no paciente, tudo isso faz parte também dessa live de hoje, porque a higiene das mãos é fundamental para punção, qualquer procedimento, né? Mas hoje estamos falando aqui da punção venosa. Então, antes de tocar no paciente, se a nossa mão estiver aparentemente limpa,
pode utilizar o álcool em gel, não tem problema nenhum, ok? Isso é importante. Eu preciso ter isso em mente, pessoal. Deixa eu ver aqui. Então, antes, por exemplo, primeiro, o que eu devo fazer primeiro? Meu Deus, nossa, tô na dúvida. Só lembrar, entrei no quarto do paciente, é o primeiro momento. Antes de realizar qualquer procedimento asséptico, segundo momento. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pessoal, eu vi que mais participantes no caso, eu já espero essa pessoa sair, a gente se despede, aí aceita o outro. Tranquilo? Vamos lá, só falar o nome, por favor, de onde que você é e se você é técnico, auxiliar de enfermagem ou estudante, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Estava tentando aqui, não consegui entrar. Mas a insistência a gente tem que ter, né? A paciência e uma hora dá certo. Importantíssimo. Dá certo. Fala para mim seu nome, de onde que você fala, se você já é formada, se você já atua. Eu sou formada, ainda não estou atuando. Estou esperando uma resposta ainda. Fiz o processo seletivo, passei nas 3 etapas. Só que agora eu estou esperando a empresa entrar em contato comigo para levar a documentação. Perfeito. De onde que você fala? Eu falo do Rio de Janeiro. Percebi pelo sotaque. Eu falei, não vou nem falar, deixa ela falar. Então, é Amanda, né, Amanda? Sim, sou eu, a Chata. Seja bem-vinda, Amanda. Seu processo seletivo é para técnico de enfermagem ou auxiliar? Eu sou formada em técnico e, como é o primeiro emprego, a proposta foi para auxiliar. É do Grupo Fleury para atuar em clínica de diagnóstico. Perfeito, muito bem. Vai funcionar bastante acesso, né? Sim, para fazer função para tomografia, paciente que vai fazer tomografia e ressonância. Perfeito. Ó, uma área super importante, porque os serviços de diagnóstico também tem que trabalhar os protocolos de segurança. Desde que o paciente entre, identificação correta, todas aquelas protocolos das metas internacionais. E por isso que eu falo, a atualização é tudo. Porque às vezes, mas é uma clínica. E, às vezes as pessoas banalizam, não é um hospital. Mas bastou cuidar do outro, em qualquer âmbito, em qualquer área. Isso é importante. Até o processo de uma higienização das mãos, que é algo primordial, super simples. E as pessoas, às vezes, esquecem, pula essa etapa. Eu, como tenho um olhar mais crítico, por ser enfermeira de CCH também, quando eu estou com o pessoal que está participando do processo seletivo e pula a etapa da higienização das mãos, já um ponto para mim a menos. E aí, ao longo do processo, se ele perceber, nem se tocar que ele precisava higienizar as mãos, é uma vaga que ele está disputando. E claro, quem vai ganhar é aquele que fez a técnica correta, que sabe da importância. Os 5 momentos, como eu estava falando na live, né? É algo que me preocupou, porque como eu dou muito treinamento, integração, e eu dou para, independente da categoria, médico, enfermeiro, e hoje tinha médico, tinha enfermeiro, e uma das pessoas que estavam entrando, ela falou, olha, lá na faculdade, eu achando, né, que às vezes a gente coloca tanta informação importante, e para mim, já estava no 4º ano, de medicina, por exemplo, e outros alunos também, não só essa, mas outros. Medicina, enfermagem, tinha serviço social, e as pessoas não têm isso na escola. Na faculdade, no caso, era a faculdade. E me preocupa, porque a higienização das mãos, amanhã é o Dia Mundial, mas a gente tem que pensar nisso sempre. Desde 1846, com Samuel Weiss, que foi um grande precursor aí de infecção, do controle de infecção, porque ele reportou as mortes puerperais naquela ocasião, por falta da higiene das mãos, e hoje as pessoas ainda não levam tão a sério. Aí chegou a pandemia, aquela correria, até álcool gel faltou, e eu fiquei vendo até onde vai durar, né? Porque nunca faltou álcool gel. E agora, por conta da pandemia, aquela coisa toda, e as pessoas desbanalizam. Coisas simples, Amanda, como os 5 momentos. Então, vamos lá. Antes de eu entrar em contato com o paciente, eu sempre penso, eu faço sempre essa dinâmica com eles, né? Você teve o primeiro contato. Você vai lá, sei lá, verificar um sinal vital, é o teu primeiro contato com ele. O álcool em gel, tá ali, perfeito. Outra coisa, segundo momento, antes de realizar qualquer procedimento asséptico, pode ser uma coleta, pode ser uma punção, pode ser um curativo, independente, um procedimento asséptico. Eles esquecem que, porque eu estou usando luva, às vezes não precisa, não, sempre precisa. Antes de calçar as luvas e após remoção das luvas. Terceiro momento, antes, pessoal, a gente sempre fala, né? Paciente com dispositivo invasivo é um meio de transmissão de infecção. Então, se ele tem um catéter venoso, se ele tem um catéter vesical, por exemplo, não sei como no Rio de Janeiro vocês chamam, mas aqui é catéter vesical de demora ou sonda vesical de demora, Foley. No terceiro momento, tem gente que banaliza. Eles acham que estando de luva que vai lá desprezar a diurese, retira a luva e não lava a mão. Então, o terceiro momento, quando você realiza alguma procedimento que você utilizou porque o paciente estava com o dispositivo invasivo, é um terceiro momento que precisa prestar atenção. Porque foi após a realização de alguma técnica de um paciente que estava ali, né, com o dispositivo. No caso, a sonda vesical, um deles.
a remoção do catéter central ou de um catéter periférico, algum procedimento asséptico que precisou ali remover. Quarto momento, após você tocar no paciente. Então, você já fez tudo nele, mas, eu preciso, sei lá, fazer alguma verificação de um sinal vital, que você pode fazer tanto antes de tocar nele como depois. E o quinto momento, quando você tem o ambiente do paciente. O que envolve o ambiente do paciente? A mesa de cabeceira, o monitor, bomba de infusão. Hoje, as pessoas esquecem que muita gente vai tocar ali no monitor. Por exemplo, o paciente está monitorizado, está numa UTI ou está no leito. Está numa bomba de infusão ali, recebendo algum medicamento. Ele tem que tocar para desligar o aparelho, enfim. Então, tudo isso, a campainha faz parte do ambiente do paciente. A grade da cama faz parte do ambiente do paciente. Então, são 5 momentos que são primordiais e as pessoas acabam esquecendo disso. Ele só lembra quando, sujou. Eu tô com sujidade, sujou de sangue, ainda para ajudar, às vezes nem tá de luva. Aí lembra que tem que correr e higienizar as mãos. E a gente tem muita bactéria multiresistente e que pode, sim, causar uma flebite ao funcionar o acesso, que é uma coisa teoricamente mais simples, mas que faz a diferença para o paciente. Então, eu acredito que o caminho é sempre atualizar. Independente, amanhã aproveitem aí o local que vocês trabalham ou atuam, que tem várias campanhas de higienização das mãos, isso é difundido mundialmente, não é só aqui no Brasil. E aproveitem para atualizar, porque esse ano a OMS ele trouxe uma ação coletiva para trabalhar a campanha. Todos juntos pela prevenção de infecção. Então, todos são importantes. Desde o técnico que está ali com o paciente, o médico, qualquer profissional multidisciplinar. Mas é um raio-x que vai fazer. Mas o técnico ele vai precisar tocar no paciente. Por vezes, ele tenta usar luva para posicionar o paciente numa mesa de radiografia, mas ele precisa saber que depois daquele procedimento, ele precisa ali, se tiver aparentemente limpa, utilizar o álcool gel. Não sei se tudo isso que eu falei faz sentido para você, Amanda, que você já trabalhou aí dentro da sua formação, se isso foi difundido lá na escola. Você lembra dessa fase? Não, eu ainda não trabalhei. Eu fiz a pergunta para você em relação a os momentos da lavagem das mãos, porque isso caiu no meu processo seletivo e nessa questão fica muito confuso, porque eles colocam muito bem misturado, então você tem que saber mesmo. E como eu fui selecionada para poder trabalhar no grupo da Fleury, e como é com clínica de diagnóstico, não é um hospital, é clínica de diagnóstico. Mas você vai ter paciente sobre seus cuidados, né? Sim, porque na clínica a gente que recepciona o paciente, faz a punção e leva para os exames, tanto a TC quanto a ressonância. Então, como não é hospital, eu perguntei a você as etapas por isso, para poder fazer assim, eu vou começar a trabalhar na área, no setor. Só que tem a fase da experiência, né? Processo seletivo já passei, prova prática também, tudo, mas tem a experiência, né? Isso, perfeito, Amanda. Porque as pessoas, elas ficam tão assim focadas na entrada para a instituição, seja ela qual for, o perfil, e esquecem que elas precisam se manter. E a gente está tendo, né? Pelo menos eu estou muito próxima desse processo, porque eu também faço o processo de recrutamento, que a gente está dispensando muitos colaboradores na experiência. Porque quando você está treinando uma habilidade, é uma situação. Quando você vê que a pessoa ela não tem o conteúdo, ela saiu crua, e ela também não faz por onde, é algo negativíssimo para a instituição. E as pessoas estão banalizando isso. Então, você já vai entrar sendo uma pessoa diferenciada, porque você já se preocupou com essa situação e outras que virão ainda. Lembrando que clínica de diagnóstico é algo muito importante. Você aplica contraste, você tem pacientes que não têm um suporte hospitalar. Se acontecer alguma intercorrência, você precisa manusear o carrinho de emergência. Esse carrinho de emergência ele precisa estar equipado, ele precisa ter conferência, entre outras situações que podem acontecer numa clínica. Que, diferente de um hospital, você vai ter que chamar um suporte dependendo do que acontecer com o paciente, para transferir esse paciente de local. Então, é algo que você, já que você tem, né, essa condição de estar lapidando, focar nisso, porque é algo que hoje pega muito, que são os incidentes. E hoje eu citei aqui o acesso periférico, porque ele está no ranking dos mais. 16% dos incidentes estão relacionados à punção intravenosa. Fora as outras, o que ganha mesmo é a administração errada de medicamentos, que aí é bem mais fatal, dependendo do medicamento, leva o paciente a óbito, tá? Então, eu agradeço aqui a sua participação. Ficou claro para você? Ficou. Então, ficou sim. Então, eu agradeço de coração. Fique aí, não saia, terão outras participações aqui. E uma dúvida de um pode ser a dúvida de outro, tá bom? Tá, obrigada, boa noite. Eu vou estar aqui acompanhando. Tá bom. Eu só vou pedir para você sair do ao vivo, para chamar outra aluna aqui que está aqui, outro ouvinte. Obrigadão. Estou aqui. Pessoal, quem quiser participar aqui ao vivo, aproveitem. Daqui a pouquinho a live vai acabar, mas eu queria
muito que vocês participassem para a gente interagir. Então, hoje estamos falando aqui do passo a passo para o sucesso do acesso venoso periférico, que é um dos pilares aí para a administração segura de medicamentos. Lembrando que eu coloquei aqui no início da live, que as notificações no site do Notvisa, que é o órgão que recebe aí as notificações dos núcleos de segurança do paciente, é bem expressivo. As não conformidades, os incidentes, na verdade, relacionados ao acesso venoso periférico. Quando falo isso, eu digo que 16% de tudo que é notificado dentro do site do Notvisa, e esse dado ele é de 2019 até maio de 2022, 16% são relacionados à utilização errada do catéter venoso periférico. E não é só da punção em si, é a falta de conhecimento. Então, eu falei aqui já da higienização das mãos, a falta da higienização das mãos. Como vocês ouviram aqui, a participação da Amanda é algo muito importante. As pessoas esquecem desse item. E assim como ela disse aqui ao vivo, isso é cobrado no processo seletivo. Não fui eu que falei, já sei. A própria Amanda falou que ela acabou de participar, isso é muito, né, perguntam no processo seletivo, e durante a manutenção da pessoa ali, seja na experiência, pós-experiência, isso é cobrado, isso é feito um indicador dentro do hospital, ou dentro da unidade de saúde, de quanto álcool utiliza, sabonete utiliza para higienização das mãos. Por quê? Uma passagem de um catéter venoso periférico, um procedimento simples, um curativo, tudo isso está associado à infecção. Então, a gente não pode correr o risco. Falei também da escolha do calibre ser compatível para o propósito. Então, primeiro, vou avaliar a veia. A rede venosa é calibrosa? Porém, precisa mesmo ter um dispositivo tão calibroso? Me perguntaram, né, aqui, qual o gel mais utilizado? Depende da finalidade. Se eu precisar infundir aqui no paciente volume, e o gel né, quanto menor o calibre, mais grosso, né, digamos assim, ele maior o calibre é. Então, quanto maior o número do gelco, menor o número, então tem um 16, tá? O calibre da veia tem que acompanhar. Então, não adianta eu pegar impulsionar com um gelco calibroso uma rede venosa sensível. Eu vou transfixar, não vou ter sucesso. Então, sim, é para funcionar o que eu preciso, entrar ali, volume no paciente. Ele tem uma rede venosa boa, aí eu vou caprichar no calibre desse dispositivo, o gelco no caso. Se não, é uma medicação rápida, aí eu vou utilizar o de menor calibre. Então, lembrando, o gelco de menor calibre, geralmente é o 24, que utiliza-se muito em pediatria, o 22. Eu não gosto muito de associar a cor, porque isso também depende do fabricante. Tem gente que fala, o azulzinho, o amarelinho. Sempre lembrando. Quanto maior a numeração, menor o calibre do dispositivo. Ok? Quanto menor o tamanho, 18, 16, maior é o calibre. No gelco funciona assim. E aí o tamanho mais utilizado é entre 22, 20, vai depender da prioridade ali do paciente. Fixação. Eu preciso fixar a rede venosa. O ideal são membranas semipermeáveis, transparentes, é o recomendado. Mas onde eu trabalho só tem esparadrapo. Infelizmente, pessoal, a gente às vezes tem que trabalhar com o recurso que tem. Mas vamos tentar fazer pelo menos de uma forma que agrida menos a pele do paciente. Utilizando uma gaze estéreo, porque aquele paciente ele vai precisar daquele dispositivo. Então, eu preciso fixar nas extremidades, pelo menos utilize uma gaze para que isso seja, pelo menos, minimizado. A gente trabalha aqui, e às vezes com recursos, as pessoas reclamam muito, com fatura. Mas se a gente for lá para os 4 cantos aí desse nosso Brasilzão, a gente às vezes não tem nem o material adequado para fazer. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor. Mas para você que trabalha numa instituição, que ela preza pela segurança, pela prevenção de infecção, ela vai ter o material que é recomendado. Claro, se é um paciente que vai receber um soro rápido, um medicamento em bolos, não tem por que colocar uma membrana semipermeável, porque é um paciente que não vai ficar internado. Então, as unidades, por conta, às vezes, do custo, ela acaba criando os protocolos direcionando. Então, a gente vai utilizar esse material, que ele é mais caro, para aquele paciente que vai ficar ali no leito, vai ficar internado por mais de 72 horas, enfim. É por aí que funciona o protocolo. Porém, o ideal, o recomendado, é a película transparente, que a gente consiga visualizar aí a rede venosa. Mas lá não tem, não consigo. Então, use pelo menos um micropore, uma gaze estéreo, deixa aquele trajeto de fácil visualização, porque se ocorrer ali um edema, um extravasamento, rapidamente você consegue parar aquela infusão e remover o catéter do paciente. E ao contrário disso, se tiver tudo ocluído, passar por esparadrapo, tem gente que enfaixa, enfim.
aquilo vai estar vazando, está vazando. Quando você vê, o paciente está com edema. Quem aqui nunca viu um edema de extravasamento? Coloca aqui para mim. Já vi, não vi. Eu já vi vários, e com consequências horríveis. Então, a cobertura, a dissepsia da pele, a dissepsia das mãos, a própria manutenção desse catéter é super importante. O flush, a gente chama. Gente que conhece assim, para lavar a veia. É um flush. Não é só um flush depois que, né, foi infundido, não. Estou com um paciente com soro, tem que fazer flush também. Antes de administrar lá um antibiótico. E após, por isso que a gente fala, puxa, funcionei ontem, já perdeu ontem mesmo, ou hoje de manhã já perdeu o acesso à tarde, porque não tem uma manutenção adequada, não faz um flush, que é aí a administração ali, infusão do soro fisiológico, a 0,9%, não adianta fazer com água destilada, e aí você faz o flush, instala lá o antibiótico, terminou, finaliza. Muita gente pergunta, mas qual a quantidade, quanto? Isso vai depender do calibre que você tem ali do catéter, mas geralmente quando é acesso periférico, gira em torno de 5, 6 ml para fazer o flush e o acesso central 10 ml de soro fisiológico. Então, pessoal, são informações bem importantes. Então, para você que está aqui e que ainda queira participar, eu estou já finalizando essa live. Se quiser, clique aqui no convite. A gente teve aqui a participação da Amanda. Agradeço mais uma vez. Amanda, sucesso aí para você nessa nova jornada. E para vocês que não se inscreveram ainda, não perca. Até amanhã vai ficar aberta aí. As inscrições ficarão abertas até amanhã. Passou de amanhã, já não terá mais a oportunidade de ingressar no método. No caso aqui, é o meu curso, que você, com certeza, vai ter acesso às atualizações, tudo que o profissional precisa para entrar no mercado de trabalho, ingressar com segurança, conhecimento e em menor tempo. E não somente ingressar, pessoal. Ingressar e saber o que está fazendo. Ingressar, realmente, muitos falam, não falta trabalho para enfermagem, emprego. Porém, precisa ter profissionais comprometidos, atualizados, com conhecimento. Eu conheço várias pessoas que já trabalham e não tem. É só ter aquela rotina básica ali. E se de repente tiver uma oportunidade de crescimento, se ela tiver que concorrer aí uma vaga interna para promoção, ou de repente ser convidada para trabalhar no hospital de ponta, será que ela vai conseguir? Só caindo naquela rotina ali? Então, para você que pensa diferente, se atualize, saia da zona de conforto, não procrastine. Tempo, a gente faz ele o melhor possível para que a gente consiga engajar e realmente realizar os nossos sonhos, que às vezes ficam ali adormecidos, porque para a gente realizar depende do nosso primeiro passo. Então, estou aqui para lhe ajudar, oferecer o melhor, que você, com certeza, seguindo a metodologia, não irá se arrepender. Isso é garantido. Então, não perca. Terminando aqui mesmo no Instagram, terminando a live, o link está disponível lá na bio. Você entra, tem alguma dúvida, a equipe vai fazer contato com você, pode perguntar o que quiser, a equipe está aí essa semana de inscrição super, traz todas as informações que vocês precisam para tirar dúvida, super disponíveis. E agora, o sucesso está aí, ó, só depende de você para dar o primeiro passo. Então, agradeço aqui a participação de vocês, espero que tenha feito sentido essa live, e para quem não conseguiu assistir, depois vai ficar disponível, você vai lá na mensagem, deixa lá a sua opinião, e também não deixe de curtir e nos seguir aqui. Fiquem com Deus, uma ótima noite, pessoal, e ó, sucesso aí para vocês. Tchau, tchau.